Salve, 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 meu querido e minha querida! Tudo bem com vocês? Professor Adriano na área, língua portuguesa do 8º ano. Isso mesmo, meu caro. Já tá com lápis? Já tá com a caneta? Tá com a borracha? Está com o caderno aí? É ótimo, é isso aí. Vamos registrar, anotar, raciocinar enquanto eu vou trabalhando, conversando com vocês aqui. E sobre o que nós vamos falar nesta aula? Olha só o objetivo nosso, então. Analisar o uso de recursos persuasivos em textos argumentativos diversos e seus efeitos e sentido, a fim de compreender a finalidade do uso desses recursos. Como nós vamos trabalhar com textos persuasivos, argumentativos, nesse caso, tem que focar na publicidade, na propaganda, mais especificamente uma propaganda de conscientização. Isso aí é a conscientização. E essa propaganda de conscientização ela pode ser de qualquer área social, qualquer área educacional, da saúde, enfim. Então, é trazer campanhas para mudar o ponto de vista das pessoas em relação a um tema. Orientar em relação a uma situação. Não dê. Por exemplo, uma campanha lá para prevenção contra a dengue. Então, vai focar no mosquito da dengue. Vai falar dos pneus, não deixe água parada, não deixe pneus descobertos. Enfim, vai trabalhar de várias maneiras e vai mostrar para nós quais são os caminhos, como que deve ser feito, o que deve chegar para chegar nesse resultado que a campanha propõe. Beleza? Já deve ter visto outras campanhas. Vamos iniciar então aqui conversando um pouco aqui. Observando daqui a pouquinho os próximos cartazes que vão aparecer aqui. Eu quero que você pense, tá? Raciocine. Aí, não é uma atividade, nada que eu vou parar para deixar você um tempo. Mas eu quero que você raciocine na medida que ele for passando e for lendo. Será que eles funcionam efetivamente como propaganda? Será que é? Olha só o primeiro, então. Junho Laranja. Mês de combate à anemia e leucemia. Esse primeiro cartaz que nós temos aqui, falando em relação ao mês de junho, observe, já deve ter visto em vários meios de comunicação aparece uma campanha relacionada com uma cor, não aparece? Outubro rosa, novembro azul, setembro amarelo, o junho laranja, tem junho vermelho, Então nós temos uma série de campanhas que são relacionadas a essas cores. Aqui, efetivamente, a laranja, que é lá do Ministério, da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, essa propaganda, está fazendo referência, então, ao mês de combate à anemia e à leucemia. Belezinha? Vamos ver o outro cartaz agora aqui. Use máscara se tiver que sair de casa. Tem uma série de informações que nós temos aqui. Então, observe, temos uma mulher tossindo, um pouco exagerada dela ali, ou espirrando, não dá para saber, acho que espirro, fechou o olho. E aqui nós temos então uma série de metragens, para mostrar para nós, para quem está lendo, até onde chegam os aerosóis, as partículas. Então vejam, na respiração, na fala, quando nós estamos sem máscara, chega a 1,5 m de distância. Já se eu tossir sem máscara, esse aerosol ele vai chegar até 2 metros de distância. Agora, o espirro, ele pode chegar até 6 metros, aquela babada, sabe? Levou lá, Ainda bem que hoje, aí nós temos aí, para se proteger, as máscaras, Então tá aí para proteção. Porque junto, qual é o problema? Acho que eu ganhei uma babada na cara, esse que é o problema? Claro que é o problema. Ninguém gosta de ganhar uma babada na cara, Mas o problema maior não é a baba, É o que está junto a essa gotícula. Que essa gotícula pode transmitir, levar, aliás, vários vírus, bactérias em geral ali, Então ela pode ser transmissora de doenças. Então a campanha, aqui o cartaz, aliás, ele está falando sobre isso, Use máscara para evitar tais situações. Veja, aqui dele continua, máscara caseira, a cirúrgica é a N95, Quando você está sozinho, vai proteger os outros apenas com 10%, a máscara caseira. Agora, você protege você 67%. Já a cirúrgica, quando você tossindo, vai proteger os outros 50%.
Agora, se você tiver de máscara, chega a proteger 75%. Já a N95 ou PFF2, se você estiver usando 70%. E os outros, protegendo você, 99%. Quanta informação presente nesse cartaz, né? Ô louco, é muita coisa, né? Mas ali dá para perceber, essas informações são importantíssimas. Vejam só a diferença, quanta informação tem nesse cartaz e esse outro, né? Dá para perceber bem que esse aqui é muito mais sucinto, vai direto ao ponto, né? Nós temos aqui junho laranja, mês de combate à anemia e leucemia, e acabou. Aqui não, uma série de outras informações. Bom, tendo visto esses dois cartazes agora, vamos desenvolver o raciocínio. Embora os termos publicidade e propaganda sejam muitas vezes usados como sinônimos, eles se distinguem, pois enquanto a publicidade tem como finalidade vender um produto, um serviço, a propaganda tem como objetivo principal divulgar uma mensagem, buscando influenciar opiniões ou obter adesão por uma ideia ou doutrina. Então, os cartazes são, sim, propagandas, porque o primeiro está falando de um mês voltado à prevenção, à leucemia e à anemia. O segundo está falando de prevenção de uso da máscara, na verdade, porque a máscara daí ele vai prevenir várias doenças que podem ser espalhadas pelo ar. Vejam então que ele tem realmente essa função, ele auxilia nessa ideia de propaganda. Agora, esses cartazes que nós lemos, quero que vocês considerem eles lá. Que tipo de assunto eles trazem e qual a sua finalidade? A mobilização é individual ou coletiva? Aquilo que eu disse. Se você está ligadinho aqui na aula, está esperto na nossa fala, na minha fala, você vai saber já essa resposta. Já foi dito para vocês, né? Então eu fico aqui, você fica aí, a gente já volta, hein? Vai lá, vai! Meu querido e minha querida, vamos à correção. Agora que você já terminou de responder, veja que ele está pedindo aqui para que você discuta cada cartaz. O cartaz 1 fala sobre o quê, né? O cartaz, o primeiro aqui. O segundo cartaz fala sobre o quê? Ele é individual? É foco mais uma pessoa individual? É mais uma coletividade? Vamos observar então lá. Esse aqui do cartaz da máscara, né? Use máscara se tiver que sair de casa, diz o seguinte ali. A campanha faz propaganda da máscara, incentivando o seu uso como forma de proteção de si e das demais pessoas, tendo um direcionamento para a coletividade. Então pode perceber, esse primeiro cartaz, ele foca a coletividade. Vai ser de casa? Use máscara aqui, você use máscara aí. Então nós temos essa questão
coletiva. E pouco auxilia se só uma pessoa usa máscara e os demais não usarem. Por isso que a campanha é coletiva, a ideia que está aqui. E está fazendo a campanha propaganda da máscara. O segundo cartaz que nós temos aqui, que é do Junho Laranja, a campanha do mês de junho dirige-se à informação e prevenção sobre a saúde do sangue. O cartaz traz em destaque duas das condições mais frequentes relacionadas ao sistema sanguíneo, a anemia e a leucemia. E aqui há um direcionamento individualizado. Então aqui é mais individual, é para cada um cuidar, né? Cuide-se, vá. Aqui ele poderia ter utilizado outras coisas, procure um médico, faça exames, mas está voltado a uma questão individual, para cada pessoa ir buscar o seu atendimento, o seu cuidado. Nesse caso aqui, então, difere-se do outro nesse sentido. Mas os dois funcionam como propaganda, os dois trazem informações ou buscam persuadir as pessoas do que a informação que eles estão trazendo é a ideal para aquele sentido que eles estão buscando, aquela campanha efetivamente demonstrada. Para isso, eles usam a chamada linguagem persuasiva. A persuasão é tentar convencer o outro. E há características no texto, ou nos textos da persuasão. Acompanhe na tela. Um dos fatores responsáveis pelo êxito das propagandas como forma de conscientização ou prevenção é o estilo da linguagem. A linguagem ela deve ser ágil, no sentido de sugerir, convidar, muito mais do que impor objetivamente a tomada de atitude, pois cabe a quem lê se deixar persuadir. Então essa é a ideia. Então ela tem que ser objetiva e tem que pensar no outro. O outro, quem vai ler, ele é inteligente o suficiente para compreender a linguagem, para compreender a maneira que está sendo abordada. Vejam aqui, previna-se, conheça algumas atitudes para prevenir o coronavírus, conheça algumas atitudes. Então está vendo? Conheça, está aqui, estou apresentando. Veja que essa linguagem ela não vai impor, não está impondo, está trazendo. Por que ele faz isso? Por que essa campanha faz dessa maneira? Aproximar de nós que estamos do outro lado. Nós que estamos assistindo tem que me aproximar. Eu tenho que ser convencido. Essa é a persuasão. Porque, às vezes, se eu fizer a imposição, talvez eu nem seja convencido, o outro nem seja convencido. Então, a persuasão é a melhor maneira, limpe as mãos dos objetos manuseados com álcool gel em 70. Saiba mais, baixe o aplicativo, o app, Coronavírus SUS. Tem aqui a página do site, coronavírus.pr.gov.br. A campanha em si completa aqui neste cartaz. Continuando discutindo a discussão da linguagem persuasiva, então, há alguns recursos que auxiliam nessa linguagem para melhorar a eficácia nessa emissão de mensagem, nessa conversa que tem com o outro. Então, o que vai aparecer? Normalmente aparece o emprego de figuras de linguagem, como comparações, analogias, hipérboles, eufemismos. O uso do modo imperativo nos verbos faz uma alusão ao mundo conhecido do público-alvo e uma tentativa de aproximar a linguagem ao destinatário. Emprego de trocadilhos e jogos de palavras. Então essa linguagem que aparenta aqui, que o uso é muito comum nas campanhas. E é ela que vai facilitar essa troca de conhecimento, esse convencimento do outro, Então, comparação, analogia, tudo isso é importante. Porque deixa a temática mais leve, mais leve, fala, veja, está falando de doença, está falando de lixo, e eu deixo a temática mais leve, mais tranquila, de maneira de ser, do outro lado, que aquela pessoa que está sendo convencida, ficar mais próxima a ela e ela ter um convencimento mais objetivo, mais fácil convencida. Vamos agora para a atividade número 2 da nossa aula. Acompanhem lá. Localize e escreva abaixo todos os verbos do imperativo que sintetizam a linguagem persuasiva. 2. Para incentivar o leitor a buscar mais informações, o que o texto apresenta como alternativa, meu querido e minha querida? Eu vou ficando aqui esperando você fazendo aí, hein? Eu já volto. Vai lá, vai!
E aí, meu querido e minha querida, vamos à correção na nossa atividade. Uma atividade tranquila, muito de boa, né? Você está esperto aí, você está esperta, sempre acompanhando a aula, então eu tenho certeza que você conseguiu responder tranquilamente. Observe que são duas questões em relação a esse cartaz. Na primeira, ele pede, então, todos os verbos do imperativo, e o segundo, o que está pedindo para buscar, né, mais informações. Vamos à correção, então. Os verbos estão aqui, né? Olha só. Previna-se, conheça, limpe, saiba. E a outra questão, né? A campanha apresenta um app sobre o coronavírus como forma de aprofundar as informações. Então, nesse cartaz, nós temos essas características da linguagem persuasiva, que é o verbo no imperativo, né? Olha só. Previna-se, conheça, limpe. Então você vai estar aqui, ó, saiba. Estes verbos do imperativo que eu falei são os verbos que vão indicar, é um modo verbal que vai indicar para nós uma ordem, um desejo, um conselho, uma orientação. São verbos nesse sentido. Então o que ele vai falar? Utilize isso, limpe as mãos, lave tal coisa. E ele está trazendo aqui para nós esses verbos. E a campanha, veja, uma campanha grande, que não é uma campanha que se resume apenas ao cartazinho ali não, hein? Se vocês observarem aqui, ele traz para nós outros dois, além do app que está aqui, que está mostrando aqui, né, o coronavírus /SUS, ele dá um site para nós, ele traz um site, né, que é ó, www.coronavirus.pr.gov.br. Ela traz essa campanha, essas informações, significando o quê? Que ela é muito mais ampla, que não é somente o cartaz. Essa é a ideia. Então, campanhas em geral, campanhas governamentais, dificilmente vai ser só um cartaz, ou vai ser só uma abordagem específica. Ela é bem maior, muito mais ampla e mais aprofundada. Normalmente é assim. Vamos agora, então, para mais uma atividade. E eu quero que vocês observem bem esse cartaz que está aqui, né? Olha só, vamos ler o cartaz antes. O volume de entregas aumentou e a responsabilidade no trânsito também. Não transite por vias proibidas para chegar mais rápido. O pedido do cliente é importante, mas sua vida é muito mais. Perceba o risco, proteja a vida. Maio Amarelo, Denatran, Ministério da Infraestrutura e Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Este cartaz que aqui está, essa campanha que aqui está, veja, amarelo, então tem a relação com Maio Amarelo, né? Então as cores das campanhas dos meses, aparece aqui, Maio Amarelo, prevenção de acidentes no trânsito, só que aqui ele está voltado a um público específico, não está? O que nós temos aqui? Está falando do que tanto nesse cartaz? Por isso que eu quero que você discuta aí e perceba qual é o assunto, o público-alvo e o público-alvo dessa propaganda. Coisa muito tranquila e fácil. Eu fico aqui, você fica aí, eu já volto, hein? Vai lá, vai!
E aí, meu querido e minha querida, tudo de boa? Terminaram? Claro que sim, né? Bom, também, né, o professor quase deu a resposta inteira, só faltou aí escrever para você. Bom, vamos observar o cartaz então. Olha só ali o início dele, o que tem lá em cima? Não é uma motocicleta que tem ali? E quem será que é esse público-alvo? Então, ó, o volume de entregas aumentou e a responsabilidade no trânsito também. Ó, não transite por vias públicas. O pedido do cliente é mais importante que a sua vida, é muito mais. Então, ele está realmente fazendo o quê? Um público-alvo está trabalhando com os motociclistas. Além de ele ser do motociclista, ele está falando sobre prevenção de acidente. O acidente utilizando a motocicleta. Então, evitar de utilizar caminhos inadequados, não se apresse, vai lá, é importante o pedido? Claro que é. Ninguém quer ficar esperando um pedido, mas a vida, né, do trabalhador é mais importante, então tem que cuidar. Uma linguagem assertiva, ou seja, ela é direta e ela é instrucional, faça isso, faça aquilo, não vá por lá. E é isso, né? Tranquilinho, muito sossegado. O que teve hoje? O que teve nessa aula? Então, nós lemos e interpretamos cartazes que exemplificam o gênero discursivo propaganda e ou campanha de conscientização, meus caros e minhas caras. Eu adorei passar esse tempo com vocês. Espero que tenham gostado e até mais. Tchau, tchau, tchau.